Primeiramente, boa tarde a todos. A aula de hoje nós vamos falar a respeito de sistemas distribuídos, tudo bem? É um tópico da nossa disciplina. Em alguns cursos ele é uma disciplina inteira, então, lógico, não vai dar para passar tudo aqui, e nem o intuito. A ideia dessa disciplina, desse tópico, né, é que vocês saibam o que é, como é que funciona, e se um dia precisar, vocês vão procurar mais conteúdo sobre esse assunto. Tudo bem? Então, basicamente, como é que funciona? Hoje, com a internet moderna e os sistemas de venda, a interligação que existe, 90% dos sistemas que estão aí de grande porte, pessoal, usam algum tipo de sistema distribuído. Então, hoje, você encontra sistemas distribuídos para IoT, para a internet das coisas. Você encontra em automóveis, em celulares, montando umas redes, que a gente chama de rede pervasiva, que a gente vai ver isso depois. Você encontra sistemas distribuídos, por exemplo, nas lojas de venda, vamos colocar aqui Walmart, no caso dos Estados Unidos, né? Que agora não tem mais no Brasil, mas grandes redes tipo Americanas, Magazine Luiza, que mais? Amazon, a própria Azure da Microsoft é um sistema distribuído. Se for WhatsApp, usa sistema distribuído. Facebook usa sistema distribuído. O Google é um dos maiores exemplos de sistema distribuído. Então, hoje você pega as internets, sistemas grandes, eles deixaram de ser uma figura cliente-servidor, onde eu tinha várias pessoas acessando uma única máquina. Então, antes eu tinha uma única máquina aqui e todo mundo acessando essa única máquina. Essa filosofia, essa ideia não existe mais. Por quê? Porque uma única máquina, imagine hoje a internet, você tem uma única máquina, todo mundo acessando essa máquina e essa máquina cai. Você já imaginou um Google cair? E o volume de dados, a quantidade de pessoas que acessam diariamente ou a cada segundo o Google fazendo pesquisa. Uma máquina, que tamanho que seria essa máquina? Essa máquina seria absurdamente grande. E como que você faria a manutenção dessa máquina? Que hora que você vai fazer manutenção? Ah, faz de madrugada. Meu, o Google, ele vira 24 horas. É 7 por 7. 7 dias da semana. Não tem um período ali que fala, olha, esse período aqui a máquina pode ser desligada. Igual às vezes uma empresa comum, às vezes você fala, ah, atendo no horário comercial. Beleza, então de madrugada seus clientes não vai estar acessando. É um horário que você consegue fazer a migração de sistema, normalmente de final de semana, mas nesses sistemas de grande porte, sistemas que nem Google, Americanas, Amazon, esses grandes sites de vendas, e de pesquisa, ou qualquer tipo de site aí, esses maiores entroncamentos, né? Você não pode deixar desligado. Não dá para dar esse luxo de falar, eu vou desligar o meu sistema. Então, eu tenho que ter uma outra tecnologia que eu possa dar manutenção sem cair minha rede. Tudo bem? Então, para isso, entra um sistema distribuído. A gente vai ver que ele tem uma série de coisas que fazem com que ele é um sistema bem utilizado hoje em dia. Ok? Então vamos lá, vamos conhecer então essa parte. Ih, a câmera caiu pelo visto. Vamos ver se voltou. Por enquanto voltou. Então vamos lá. Então o que vem a ser um sistema distribuído? Aqui tem duas definições, uma do Tannenbaum e outra do Colorius. Diz o seguinte: um sistema distribuído é aquele no qual os componentes de hardware e de software, localizados em computadores interligados em redes, isso aí é uma coisa importante, para ser um sistema distribuído, primeira coisa, eu preciso ter rede, eu preciso ter ligação entre eles. Tanto que, na verdade, qual é o principal problema do sistema distribuído? O maior ponto falho do sistema distribuído é a rede. Se a sua rede cair e você não tiver nenhum tipo de backup, o sistema todo para. Por quê? Porque tem várias máquinas interligadas por rede. Então, se tem algum tipo de rede e essa rede cai, todo o meu sistema para.
Então, hoje, o maior perigo dessas grandes empresas, do Google e todas mais, o que elas mais monitoram? A rede. Por quê? Porque se a rede cair, o sistema fica inoperante. Tudo bem? Ninguém vai conseguir acessar o Google se não tiver uma rede. Como é que você vai acessar o Google? Telepatia? Não dá. Ok? Então, uma rede comunicando-se e coordenando suas ações apenas enviando mensagem entre si. Então, existe uma troca de mensagens pela rede que faz com que todos os nós eles se comportem como se fosse um único nó, como se fosse uma única máquina. Então, eu tenho um monte de máquinas, todas elas independentes, vários nós, interligados por rede, que se comportam como se fosse uma única máquina gigante. Então, para o usuário, o que o usuário enxerga na rede? Uma máquina só. Você, quando acessa, você não acessa Google Máquina 1, Google Máquina 2. Não, você só acessa www.google.com.br, normalmente a pessoa ainda coloca. Então, a pessoa colocou o quê? Colocou um endereço e acessa um servidor. Para ela está acessando uma máquina. Internamente, você pode estar acessando uma das milhares de máquinas que o Google tem. Você não sabe qual delas você está acessando. Mas o usuário não sabe disso. Você não tem essa visão. Da mesma forma que o Facebook, você entra no seu app lá do Facebook, abre, você nem sabe quantas máquinas tem do outro lado. Para você, você acha que tem uma única máquina. Ok? A definição do Tannenbaum. Um sistema distribuído é uma coleção de computadores, então vários computadores independentes. Então são computadores que teoricamente ele pode funcionar sozinho, ok? Que aparentam o usuário ser um computador único. Então aquele que está vendo do lado de fora vai enxergar essa máquina como se fosse uma única máquina na rede. Então, como que é um sistema distribuído? Ele tem lá um hardware, então são várias máquinas, interligados por uma rede. Então tem uma rede interligando todas essas máquinas aí, ó. Tudo bem? E em cima dessas máquinas roda um sistema operacional. Tudo bem? Pode ser o mesmo sistema operacional? Pode. E se for um sistema operacional diferente? Se for um sistema operacional diferente, aí ele é um grid, não, que a gente chama de sistema em grade, ou grid. Não é um cluster. Essa vai ser a primeira diferença. A gente vai falar isso depois, lá na frente. Mas existem dois tipos básicos de sistema operacional. Ou um grid, que é uma grade, ou um cluster. Qual é a diferença básica entre eles? O cluster, ele usa o mesmo sistema operacional. Então, nesse caso, esse Network Operation System seria o mesmo para todos se fosse um cluster. Então, se é Linux, todas as máquinas rodam Linux. Se é um Windows, todas as máquinas rodam Windows. Eu não tenho heterogeneidade do sistema operacional. O sistema operacional é único. E agora, e se eu tiver vários sistemas operacionais? Tem o Windows, tem o Linux, tem o macOS. Aí o que acontece? Eu preciso ter uma camada extra aqui, ó. Eu preciso ter um middleware. O que é a função desse middleware? A função do middleware, pessoal, é fazer a ligação entre os sistemas operacionais. Então, o seu componente aqui, deixa eu pegar aqui o mouse. Então, o seu componente aqui, o seu programa, ele não vai falar direto aqui, não vai estar escrito na linguagem do sistema operacional. Então, eu vou ter vários programas aqui rodando, ó. Todos eles vão estar numa linguagem comum. Por exemplo, Java, ou no caso, para ter um sistema operacional chamado Inferno, que ele usa um Limbo, a linguagem de programação dele. Então, ele vai ter uma linguagem comum. Vamos supor que fosse Java. Então, aqui eu tenho vários programinhas feitos em Java. Tudo bem? Então, independente de qual seja o SO. Então, vamos supor que esse daqui está trabalhando com Linux. Esse de baixo está trabalhando com Windows. Esse daqui é um macOS. O outro é um S2.
Então, tem vários sistemas operacionais diferentes. Então, eu preciso ter uma camada que faça ligação entre eles, que faça a tradução de um sistema para o outro. Então, aí eu preciso de um middleware, dessa camada intermediária. Ela que vai ficar responsável por fazer a tradução. Tudo bem? Então, meus programas pode sair, por exemplo, eu estou rodando com esse componente 1 aqui, ó. Eu vou pegar essa daqui, ó. Vou pegar uma canetinha aqui. Vou pegar um amarelo aqui. Vamos supor que eu estou com esse componente 1 aqui, ó, rodando. Aqui nessa máquina. Aí, por algum motivo na minha rede, essa máquina aí está muito pesada. Muita coisa nela, não está dando conta. Eu vou, olho na minha rede, a máquina com S2 está parada. O que eu faço? Eu posso pegar esse programa, tirar daqui e pôr para rodar nessa máquina aqui com S2. Então, ele sai dessa máquina aqui de cima. Então, ele vai sair daqui de cima, não vai estar mais aqui, e vai migrar aqui para baixo, para outra máquina. Ele vai sair de uma máquina e ir para outra. Mas como é que um programa vai sair de um lado para o outro? Ele pega o seu programa e transmite pela rede. Mas aqui ele está rodando Linux, lá é o S2. O programa vai saber rodar? Vai. Por quê? Porque quem vai rodar vai ser o middleware. Então, esse programa vai mandar as instruções para o middleware e o middleware vai mandar para o sistema operacional específico. Ele vai ficar com uma conversão ali no meio. Ficou claro? Não entendi. Tranquilo, professor. Beleza. Então, basicamente, toda vez que a gente falar em grid, ou um sistema em grade, ele tem um middleware. Então, quer dizer que os sistemas operacionais são diferentes. Quando eu falar em cluster, é um sistema também ligado por rede, só que a diferença é que eu tenho o mesmo tipo de sistema operacional em todas as máquinas. Tudo bem? Então, não preciso do middleware para fazer essa conversão. Em resumo, um cluster, geralmente, ele é mais rápido do que um grid. Porque o grid eu tenho uma camada no meio ali fazendo a conversão. E um cluster, o programa roda direto nativo, sem ter que fazer nenhuma conversão no meio do caminho. Elimina-se essa camada do middleware. Entenderam? Sim, professor. Então, beleza. Então, exemplos de sistemas distribuídos. Eu tenho sistemas distribuídos orientados à transação. Normalmente, transação ele é voltado para aplicações comerciais, normalmente de vendas, tipo banco. Quem mais que usa isso daí? Decolar, que são essas empresas que fazem vendas. Então, eu tenho que alugar um hotel, reservar uma passagem, reservar o carro, ele tem que dar tudo, dar certo. Se um deles não conseguir, ele tem que voltar tudo, dar rollback. Então, por exemplo, você vai fazer uma viagem, você escolhe um pacote, vou viajar para Natal. O que ele precisa? Ter o voo, então ele tem que ter o voo de ida e de volta, tem que ter o pacote turístico lá do outro lado, tem que ter o carro e tem que ter o hotel. Todos têm que coincidir a mesma época. Não adianta eu colocar o voo agora para dezembro e o hotel para janeiro. O cara vai ficar lá debaixo da ponte. Então, o período que ele fez o voo, eu vou do dia 1º de dezembro ao dia 30 de dezembro. Ele vai no dia 1º e volta no dia 30. Durante todo esse período tem que ter um hotel do outro lado. Se ele não conseguir fazer isso, ele tem que retornar tudo. Você não conseguiu fazer a compra. Tudo bem? Então, esses daí são sistemas de transação. Então, tem vários aí, vários sistemas distribuídos preparados para isso daí. Tudo bem?
Normalmente você instala um middleware. Isso daqui, normalmente você tem um middleware, tem uma interface que você instala. Sistemas orientados à troca de mensagens. Geralmente, quando eu tenho troca de mensagem, normalmente é servidor ali dentro que está trabalhando. Servidores normais, que você não tem essa preocupação de dar rollback. Tudo bem? Tipo servidor de e-mail, por exemplo. Tem alguns que são sistemas distribuídos procedurais, então preparados para linguagem procedural, que é uma linha após a outra. E tem alguns que é orientado a objeto, que é o mais comum. O que vocês talvez mais usam é esse, ó, Java com RMI. Então esse talvez seja das interfaces mais utilizadas aí quando a gente pensa em sistema distribuído, para construir aquele middleware. Tudo bem? Existe outro, existe um bem mais antigo que é o Corba. Tanto Corba como o Com, da Microsoft. Os dois eram tecnologias distribuídas. E talvez hoje não esteja tanto na moda como é Java. Tudo bem? Você tem muito mais aplicações ou ofertas de emprego para Java do que para Corba, por exemplo. Tudo bem? Só de curiosidade, esses dias, antes de ontem, é que eu perdi o anúncio. Eu recebi um anúncio de ofertas de emprego, pessoal precisando de pessoas para trabalhar em Uberlândia. E só de programador dessa área de Java, tinha 85 vagas. Só para você ter uma noção de como que o negócio está pegando e não tinha gente para trabalhar. Então era absurdo lá. Tinha, acho que devia ter mais de 500 ofertas de vaga de emprego lá para Uberlândia. E não tinha o pessoal gabaritado para poder entrar. Então é uma área que está crescendo bastante, principalmente nessa área aí distribuída. Tudo bem? E o cara ia mexer com isso, RMI, Corba, era para fazer sistemas distribuídos mesmo. Pelo que eu entendi da empresa, ele não falava exatamente, mas eles davam manutenção em sistemas tipo Uber da vida. Então, tinha as empresas que tinham sistemas grandes, que eram tudo concorrente, todo mundo trabalhando ao mesmo tempo, né? E eles tinham que desenvolver na plataforma. Então, eles davam suporte para essas empresas. Eles terceirizavam o desenvolvimento, né? Então, tipo, Uber precisava fazer alguma coisa, contratava eles para fazer os módulos. Então, era bem, assim, bem concorrido e bem exigente esse tipo de coisa. Normalmente paga bem também, pessoal. Características, então. Vamos comparar, então, um sistema centralizado com um sistema distribuído. No caso de um sistema centralizado, ele tem um componente com partes não autônomas. Então, ele tem um único sistema lá no meio. Então, eu tenho o servidor lá. Opa, deixa eu trocar de cor aqui. A cor aqui está horrorosa. Então, eu tenho aqui um servidor. Tudo bem? Está lá o servidor. E as partes, na verdade, desse servidor, os núcleos que estão lá dentro, não é autônomo. Todo mundo, se você desligar essa máquina, só tem ela. Aí eu tenho vários clientes, várias pessoas, acessando esse único servidor. Tudo bem? Os componentes são compartilhados por todos os usuários durante todo o tempo. Então, o que tiver instalado aqui, tem um servidor web instalado aqui dentro. Esse servidor web é compartilhado por todas as pessoas ao mesmo tempo. Todo mundo que está acessando esse negócio. Então, normalmente os recursos estão acessíveis desde que o computador esteja ligado, rodando, né? Roda o software em um único processo, então está todo mundo ali dentro dessa máquina. É um ponto de controle único, então tudo está centralizado nesse computador, é fácil de você gerenciar, porque está tudo num lugar só que tem um problema. Tem um único ponto de falha. Então, qual é o ponto de falha? Se essa máquina, por acaso, cair por algum motivo, se ela cair, já era a sua rede inteira. Não tem backup. Não tem uma segunda máquina. Ela caiu, sua rede para tudo. Para todos os serviços. Tudo bem? Então, isso era o que nós tínhamos na década de 80, até a década de 90, as empresas ainda usavam bastante essa tecnologia de
cliente-servidor, onde ficava tudo centralizado numa única máquina. Só que sempre tinha esse perigo. Quando o servidor dava pau, queimava, qualquer coisa acontecia com ele, alguém ia lá e desligava o servidor, parava toda a sua rede, todas as máquinas capotavam. Manutenção só de final de semana. Eu mesmo trabalhei em vários locais onde que tinham servidores, e quando nós tínhamos que dar manutenção, a gente trabalhava de sábado e domingo. Então, na sexta-feira à noite, a firma parava e nós entrávamos. Então, várias vezes aconteceu isso, de a gente ter que trabalhar o final de semana. Então, precisava lançar uma nova versão de alguma coisa, você não fazia durante a semana, principalmente uma atualização muito grande. Atualizações pequenas a gente fazia fora do horário comercial, à noite, depois que a empresa tinha fechado, então a gente era o último a sair. Mas grandes atualizações a gente deixava para fazer de sábado, ou de sexta-feira à noite ou de sábado de manhã. Por quê? Porque a gente não sabia que hora que ia acabar, então torava o pau lá, fazia a manhã inteira da atualização. Se desse algum pau, nós tínhamos o final da tarde de sábado e domingo o dia inteiro para poder pôr a máquina de novo no ar. Então, geralmente, quando a gente ia fazer isso, a gente rodava um backup na sexta-feira à noite. Então, deixava um backup geral sendo feito, de tudo. Então, startava um backup geral e deixava lá. No outro dia cedo, no sábado de manhã, a gente ia lá para a empresa, o backup já estava feito, então a gente guardava esse backup e instalava um novo sistema no sábado de manhã em todas as máquinas, fazia um mutirão lá. A hora que o sistema estava pronto, estava rodando, beleza, fazia todos os testes. Rodou? Ótimo. Não rodou? Temos o dia inteiro de sábado para poder fazer as coisas. Se mesmo assim chegar no final de sábado ou no domingo de manhã e viu que não conseguiu pôr para rodar, a gente restaurava o backup e ia ver o que aconteceu durante a semana, porque a empresa não podia parar. Segunda-feira tinha que estar de qualquer jeito funcionando. Tudo bem? Então é uma coisa que a gente se preocupava. Por quê? Porque não existia um sistema distribuído, era tudo rodava em cima de uma máquina. Imaginou que nós tínhamos, nesse caso dessa empresa, nós tínhamos 15 filiais, uma matriz, uma filial principal que era em São Paulo, e depois mais 15 filiais. Então, nós tínhamos 17 empresas gerenciando e elas rodavam em cima de um banco de dados. Então, na matriz, nós tínhamos um banco de dados que tinha os dados das 17 empresas rodando lá dentro. Ok? Então, se ele caísse, caía tudo. Simplesmente ficava todo mundo órfão. Não podia nem chegar perto do servidor e correr o risco de cair. Entenderam? Quais são as características, então, do sistema distribuído? Diferente de um sistema normal, que é um sistema cliente-servidor, agora você tem o quê? Vários servidores, todos interligados através de uma rede, todo mundo interligado lá dentro, e isso o usuário vê como se fosse uma máquina só. Então, o usuário que está aqui, ele enxerga essa máquina como se fosse uma única máquina. Bem, ele não percebe que existe várias máquinas. Isso quer dizer, então, que se um dos pontos cair, automaticamente os outros pontos assumem a função dele. Então, isso é legal. Você podia fazer uma manutenção numa máquina quando é distribuída, você baixa ela, as outras máquinas da rede assumem a função dela, e enquanto essa máquina está fora, você faz a manutenção e volta. Isso é bem comum lá no Google. Uma vez eu assisti um vídeo, uma reportagem do Google, que eles faziam exatamente isso. O cara estava passando assim, e lá no Google ele tem os computadores têm duas luzinhas. Uma normalmente azul ou verde e uma vermelha. Então, se está tudo bem com o computador, fica a luzinha verde lá acesa. Se tem algum tipo de problema, falha de hardware, aquecimento, qualquer coisa esteja acontecendo naquele computador, ele fica com uma luz vermelha acesa. Então, lá é como se fosse um supermercado, aquele monte de prateleiras assim. Só que maior que um supermercado. Mas é aqueles prateleirão. E cada prateleira lotada de computadores. Aquele monte de computadores um lado do outro. Bem? Todos funcionando. Então, como é que o cara sabe que deu pau? Quando uma máquina dessa dá problema,
ele recebe e-mail avisando qual a máquina que deu na rede. Ele tem lá o mapa, ele sabe mais ou menos onde está a localização. Então, a hora que ele entra no corredor, ele procura pela luz vermelha. A hora que ele vê a luz vermelha, ele fala, opa, aquele computador está parado. Ele vai lá, arranca o computador, ele tira o computador, ele desconecta e guarda o computador lá. Então, um carrinho. Ele conecta ali um monitor, uma fonte e trabalha offline. Ele faz tudo o que precisa no computador. Se for uma coisa complexa que ele não consegue arrumar ali, ele leva esse computador para uma sala específica, um laboratório, na verdade. Lá ele vai passar por toda a manutenção, se precisa trocar o HD, se é um pau de memória, se tem que fazer uma limpeza. Então, essas limpezas maiores ou qualquer manutenção maior vai por esse laboratório. Manutenção, quando terminar a manutenção, ele volta e é recolocado no lugar. Às vezes, dependendo do volume de dados que estão lá dentro, eles já têm máquinas prontas. Então, ele tem vários computadores que estão prontinhos para serem colocados. Então, ele arranca um computador do rack, pega um outro de backup, coloca lá, liga o cabinho de rede nele e deixa ele funcionando. Enquanto isso, eles vão fazer manutenção no outro. E tudo isso é feito o que a gente chama de hot swap, troca quente. O que é isso? Você troca de máquina sem precisar desligar nada. Sua rede não para. Tudo bem? Então, essa é uma característica bem interessante do sistema distribuído. Você consegue trocar máquina, trocar equipamento, fazer manutenção, tudo sem precisar desligar nada. Sem precisar desligar toda a sua rede. Quando você faz uma manutenção, você pode fazer até programada, então pedir para ele migrar todos os códigos para outra máquina. Então você dá um comando, ele pega todos esses códigos, tudo que está rodando nessa máquina, passa para outra máquina da rede e fala, ó, essa máquina agora está liberada. Eu posso ir lá e desconectar os cabos e fazer o que eu preciso. Se há uma manutenção programada. Então, eles são feitos de múltiplos componentes autônomos, então vários computadores que, teoricamente, eles conseguem funcionar sozinhos. Esses componentes não são compartilhados por todos os usuários, então, não é, o usuário não sabe, às vezes tem componente que está instalado só em algumas máquinas da rede, não é todas. Bem, nem todas têm os mesmos requisitos, então, para isso daí, para o usuário é transparente, ele não precisa saber em que máquina que está instalado. Os recursos podem não ser acessíveis, porque dependendo de como que está a sua rede, às vezes o recurso não está ali, você não consegue ter o controle disso daí tudo. Tudo bem? O software roda em processos concorrentes em processadores distintos. Então, um software pode rodar em mais de um processador, tudo bem? E em mais de uma máquina. Então, se você faz o seu sistema programando threads, então divide ele em vários pedaços, é dividir para conquistar, ele pode ser roteado para uma ou mais máquinas sem que você tenha essa visão. Para você, é como se tivesse vários processadores disponíveis. Ele passa a ter múltiplos pontos de controle, porque são vários computadores ali dentro, são autônomos, então, teoricamente, você pode controlar qualquer um deles independente. E também são múltiplos pontos de falha, né? Tem, então, vários computadores. Qual é a vantagem? Se um ponto falha, os outros pontos que estão ativos, eles recuperam. Então, eles passam a fazer a função do ponto que caiu. Ou tentam fazer essa função. Joia? Vantagem de um sistema distribuído sobre um sistema convencional. Melhor relação custo-benefício. Por quê, pessoal? Você passa a ter muito mais máquinas, muito mais poder de processamento do que tudo está centralizado em uma máquina só. Segundo, escalabilidade. O crescimento ele pode ser gradativo. Você, com o tempo, você não precisa trocar toda a máquina. Você vai lá e adiciona novos nós. Então, se a sua rede está lenta, está precisando de mais capacidade de processamento, você simplesmente adiciona uma nova máquina na minha rede. Processamento, capacidade de processamento além do limite prático de um sistema sozinho, né? Simples, né?
Então, a velocidade da luz, aquecimentos, então é muito mais rápido do que você ter um único computador que tenta fazer tudo aquilo ali. Por melhor que seja o computador, quanto mais eu cresço esse computador, maior a potência desse computador, maior é o consumo, algumas restrições quanto à velocidade de dados. Não adianta, minha pastilha é isso daqui, ó, meu processador. Ah, mas eu quero um supercomputador. Não dá para fazer uma pastilha, um processador do tamanho do meu notebook? Mais ou menos de uns 40 por 40, dá para fazer um computador assim, um pouquinho maior que uma folha A4? Um processador assim? Você coloca num gabinete gigante, mas ele teria uma potência absurda. Não teria. Porque quanto maior a distância, a energia que sai de um lugar, ela demora para chegar no outro ponto. Ah, mas a energia é extremamente rápida, mas ela tem um delay. Então, se você for olhar, existe um delay entre você sair de um ponto até o outro. Então, nos computadores, quanto menor for o tamanho dele, menor é esse delay que você tem. Então, não tem jeito. Então, você ganha um sistema. Não dá para fazer um processador, então, gigantesco, porque ia começar a ter delay. Então, não funciona. Tem que ser computadores pequenininhos. Computadores pequenininhos, processador pequenininho, você tem o limite teórico do equipamento, né? Problema de aquecimento, tamanho, velocidade que ele consegue. Então, para poder burlar, entre aspas, isso daí, você parte para um sistema distribuído. Você passa a ter um maior domínio sobre a sua aplicação. Por quê? Porque a sua aplicação ela não fica restrita a um único local. Então, eu posso rodar remotamente, tipo o Google. Olha o domínio que os caras têm sobre o sistema deles. Mesmo que um cara jogar uma bomba nuclear lá, explodir um dos data center dele de processamento, outros sistemas, outros data center dele, conseguem assumir essa função e não pararia. Então você não conseguiria parar hoje o Google, a não ser que você tivesse um ataque à rede de internet. Então, se você derrubar a rede, aí assim você consegue derrubar todo o sistema. Maior confiabilidade e disponibilidade. Por quê? Porque roda 7 dias da semana, 24 horas, 365 ou 366 dias ao ano. O negócio não para, nem por um segundo. Tudo bem? Porque mesmo que mas as máquinas queimam? Queimam. Constantemente. Muito provavelmente mais de uma máquina por dia. Tem manutenção no Google. Então toda hora tem uma máquina queimando lá, toda hora. O dia inteiro uma máquina queima. Agora imaginou um local que tem milhares de máquinas, 10 mil máquinas lá dentro. Você acha que 10 mil máquinas não queimam nenhuma de vez em quando? 10 mil máquinas funcionando 24 horas torado. Milhares de pessoas acessando. Você acha que HD aguenta? Que ventoinha dura 100 anos? Não é. Então tem partes lá físicas que estão móveis, né? Lá a ventoinha. Uma hora a ventoinha vai travar. A máquina vai esquentar e vai parar tudo. Ou vai queimar o fonte. Ele tem que ir lá e dar manutenção. Entenderam? Vantagem de um sistema distribuído sobre um PC independente. Primeiro, compartilhamento de dados comuns entre usuários. Então, eu consigo fazer toda essa parte de compartilhamento de dados. Porque estou mais em uma única máquina, estou em todas, então é fácil fazer a troca de dados. Compartilhamento de recursos de hardware e software. Então, por exemplo, às vezes você tem na sua rede várias máquinas, só que uma delas, vamos supor que você tenha 5 máquinas na sua rede, só que uma delas tem uma placa de vídeo, por exemplo, uma RTX 2080, ou 3080, que são umas placas de vídeo muito boas, que tem aqueles núcleos CUDA-Core. O que faz o núcleo CUDA-Core? O núcleo CUDA-Core, ele serve, você consegue programar lá dentro para ele fazer cálculo para você, uma unidade de cálculo, como se fosse um processador. Então, é uma máquina que consegue rodar lá dentro. Tudo bem? Então, esse núcleo CUDA-Core
vamos supor, você tem 5 máquinas, só que só uma delas tem esse núcleo CUDA-Core. Se você precisa, você está sentado nessa máquina, sentado, ele atribuiu essa máquina para você. Mas está precisando fazer um processamento em CUDA-Core. O que essa máquina faz? Pega aquela parte do seu programa que está escrito em para CUDA-Core, joga para essa máquina aqui, executa o que precisa e o resultado volta para cá e mostra para você. Isso é feito de forma transparente. Então, você consegue aproveitar um recurso que a sua máquina não tem. O computador que você estava sentado não tinha essa placa de vídeo. Não tinha esse núcleo CUDA-Core. Mas ele foi compartilhado por toda a rede. Tudo bem? Entenderam? Aqui está uma ideia. No caso de cliente-servidor, eu tenho lá vários clientes acessando um único servidor. Ah, mas se eu tiver múltiplos servidores? A ideia de serviços, né? Trabalhando com serviço. Da mesma forma, você pode ter o acesso aqui entre eles, tudo bonitinho. Tudo bem? Qual é a vantagem de eu ter mais de uma máquina aqui? Se uma cair, a outra assume a funcionalidade. Entenderam? Professor, mas mesmo no caso delas fizerem coisas diferentes, mesmo assim ela consegue substituir a outra máquina. Geralmente, se for no sistema distribuído, sim. Por quê? Porque ele pega o programa inteiro que está rodando e leva para outra máquina. Geralmente, no sistema distribuído, o seu programa ele fica tipo um backup em outra máquina. Quando você põe alguma coisa para rodar, ele roda na máquina 1, mas ele tem uma cópia do seu programa em qualquer outra máquina da rede. Entendeu? Como se fosse uma coisa duplicada. Então ele coloca nas duas, está rodando nessa, mas esse tem uma cópia. Por quê? Porque se essa máquina cair, essa daqui ela continua executada onde você estava. Ah, entendi. Entendeu? De tempos em tempos, essa máquina que está rodando, ela avisa a outra. Ó, já rodei até a linha 10. Ó, agora estou na linha 15. Agora estou na linha 20. Então ele sabe onde você parou. Entendeu? Entendi. Obrigada, professor. De nada. Então, se essa máquina cair, a outra máquina vai assumir a partir de onde você estava. Por exemplo, quem usa uma tecnologia assim, a Vivo usa, a Telemig, que é lá de Minas Gerais, eles tinham um data center um call center, um sistema de call center que tinha um servidor desse tipo, um servidor de serviço espelhado, era um cluster. O que ele fazia? Eram várias máquinas que se comportavam com um e atendia todo o data center, todo o call center, né, da Telemig. Quando um dos servidores caía, os outros assumiam automaticamente. A única coisa que você percebia era lentidão na rede. Então, às vezes você estava falando com a atendente, não sei se alguém já aconteceu isso, estava falando com a atendente e ela fala, nossa, hoje nossa rede está mais lenta. Um minutinho só que está meio devagar aqui hoje. Alguém já passou por isso? Já teve algum atendimento que a pessoa falou isso? Eu nunca tive idade para lidar com isso ainda não. Vai chegar minha vez ainda. Você vai lá, você liga, ela fala para você, ih, hoje tá meio lento aqui, nós estamos fazendo aqui, mas pera lá que vai fazer. O que está acontecendo? Provavelmente um dos servidores caiu. Tudo bem, tá em manutenção, alguma coisa aconteceu. Os outros assumiram, mas eles sobrecarregam. Por quê? Porque faz falta a máquina que caiu. Ok? Geralmente o cara não quer investir, colocar um monte de máquina para ficar sistema ocioso. Ele trabalha meio no limite. Se cai uma máquina, as outras assumem, só que a velocidade da rede cai, porque tem uma máquina menos processando. Você perde nós de processamento. Bem? Então, numa arquitetura destruída, o usuário enxerga ele como sendo uma única imagem do sistema. Ele só enxerga um único computador. Só que internamente você tem o quê? Vários computadores interligados por rede. Só um comparativo aqui entre os sistemas. Então,
primeiro, vamos falar aqui, ó. Tem um sistema operacional para rede, um sistema comum, tipo um Windows da vida, um sistema distribuído e um SO para multiprocessamento. Tudo bem? Multiprocesso. Então, mais de um processo rodando. Esses sistemas operacionais tipo Windows 2019 são Windows voltados para essas máquinas de rede. Então, aqui tem um Windows Server. Aqui você tem um Windows, por exemplo. E aqui eu tenho um sistema distribuído. Por exemplo, vamos pôr um Linux aqui. O Inferno, qualquer um deles. Então, como que funciona? Parece com uma máquina comum, uma máquina simples, num SO de rede, né, um Windows. Como que vai fazer aqui? Para ele, cada um tem a sua rede. Ele não parece como um sistema simples adentro. No caso dos sistemas distribuídos, ele aparece como se fosse uma única máquina na rede. Normalmente, ele opera o mesmo sistema operacional, a não ser um caso de um grid, né? Mas um cluster é o mesmo sistema operacional. Diferente de um serviço em rede que pode ter várias máquinas, cada um com sistema operacional diferente, quando nós temos só um compartilhamento de rede. Cópias dos sistemas operacionais. No sistema em rede, eu tenho várias cópias do meu sistema. O sistema distribuído também, eu posso ter várias cópias do mesmo sistema instalado em várias máquinas. No caso do SO para multiprocessamento, eu tenho o quê? Um mesmo sistema operacional, só tenho uma única cópia rodando em todos os processadores. Geralmente é tudo dentro de uma única máquina. A comunicação no sistema em rede é através de compartilhamento de arquivo. No sistema distribuído, é através de troca de mensagem. E num SO multiprocessamento, é através do compartilhamento da própria memória RAM. No caso de protocolos comuns, no caso do sistema de rede, tem vários, tem que ter, né? Porque a rede é a básica. No SO, no multiprocessamento, ele está tudo numa única máquina. Se está tudo numa única máquina, não precisa ter essa preocupação com essa parte de comunicação. E com questão de fila única de execução, então você trabalha com uma única máquina para poder rodar. Então, cada programa roda em uma única máquina. Então, no caso de um sistema em rede, não, porque são várias máquinas independentes, cada um roda o que quiser. No sistema distribuído também não tem uma única fila de execução, cada máquina tem a sua fila. Então, eles rodam em paralelo. E no caso do SO multiprocesso, ele tem uma única fila de execução. Todo mundo está na mesma máquina, rodando uma fila só de processamento. Tudo bem? Requisitos gerais dos grandes sistemas existentes. Primeiro, integração de componentes. Você tem que ter redes que permitem a integração de componentes novos, implementados com tecnologia mais moderna. Então, em grandes empresas, a pessoa não troca o sistema todo dia. Ele vai lá, eu comprei um sistema. Às vezes, o sistema custou mais de R$1 milhão. Você acha que ele vai ficar trocando o sistema? Lançou um com uma nova telinha, vamos trocar o sistema. Não funciona assim. Ele desenvolve um sistema grande e depois ele só interliga. Lançou, preciso de uma coisa nova. Por exemplo, eu preciso usar comunicação por Bluetooth nos Palm dos meus vendedores. Não existia isso antigo, então é uma tecnologia nova. Então ele tem que ter essa preocupação, que eu possa integrar esses novos componentes, rodar essa coisa nova. Mas esse componente só roda no Linux. Ele vai ter que dar um jeito de ser compatível com o que já existe. E todo o meu sistema está no Windows. Então, eu tenho que fazer, de alguma forma, interligar os dois. Fazer os dois se conversarem. Pode existir, muitas vezes existe nas empresas, os componentes de prateleira, que a gente fala de low cost. O que é isso? São sistemas que você compra pronto. Por exemplo, um exemplo no sistema desse daí, sistema de contabilidade, sistema de folha de pagamento. Geralmente você não desenvolve esse tipo de sistema. Por quê? Porque muda todo mês. Então, dá muito trabalho você manter. Então, geralmente já tem empresas especializadas com esse tipo de sistema. Então, ela te fornece o sistema de folha de pagamento.
o sistema de contabilidade, e a sua empresa interliga o sistema, desse que já vem prontinho, com o sistema que você criou. Então, esse é um pré-requisito de um sistema grande. Saber fazer essa integração com essas ferramentas que já vem pronto. Principalmente em grandes corporações, o cara não vai ficar perdendo tempo desenvolvendo esse tipo de módulo. Ok? Que é um módulo que muda demais. Nossa legislação, infelizmente, cada mês é uma nova política, né? De acordo com quem está lá na Ministério da Economia. Ah, agora tem uma nova taxa. Agora a taxa mudou. Agora o cálculo que era assim virou assado. Toda hora muda. Tudo bem? Componentes legados, sem necessidade de uma reengenharia. Ele tem que ter algum jeito de fazer a integração com os componentes que já tinha. Então, quando eu estou mexendo com grandes sistemas, ele tem que, de alguma forma, rodar e interligar com as tecnologias que já existiam. Por exemplo, você pode, vamos supor que uma empresa, ela tem uma balança para pesar os caminhões. Você pagou, sei lá, 200 mil reais na balança. E ela foi feita para um Windows 95, só roda sobre o Windows 95. Então tem uma máquina lá com Windows 95. Só que de alguma forma aquele dado tem que entrar na sua rede. Então tem que permitir o quê? A interligação. Tudo isso gera o quê? Heterogeneidade. O que é isso? Quanto à plataforma de hardware, então, na sua empresa você vai ter um 486, tem 586, tem Pentium, tem i5, i7, tem AMD, tem máquina RISC, tem máquina ARM. Você vai ter vários tipos de processadores diferentes, configurações diferentes, sistemas operacionais diferentes, linguagens de programação foram utilizadas podem ser diferentes. Então, sistemas feitos em C, Pascal, em Java. Então, você tem uma enxurrada de tecnologias lá dentro, às vezes até vários tipos de rede. Tem rede wireless, rede com fio, rede de Bluetooth, e toda essa parafernália tem que rodar. Entenderam? Sim. Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo, professor. Beleza. Então, qual é o objetivo da construção do sistema distribuído? Primeiro, capacidade de compartilhamento de recurso. Então, você não precisa ter tudo na sua máquina. Você pode usar as coisas de outra máquina. Processador de outra máquina, placa de vídeo de outra máquina, núcleos de processamento de outra máquina. Por questão de curiosidade, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Quando falei disso daí, de capacidade, deixa eu tentar mostrar aqui uma reportagem que saiu essa semana, só para mostrar a questão de atualização. Deixa eu achar aqui. Um computador novo da NVIDIA. É um servidor pequenininho, com 320 GB de VRAM de placa de vídeo e 64 núcleos de processamento. Tudo bem? O que mais interessante, ele usa um Ryzen, né, de 64 núcleos, 520 GB de memória RAM, 7 TB de SSD e 4 placas de vídeos, e cada uma com 80 GB, que pode dar um máximo de 320 GB nas placas de vídeo. E o detalhe é essa placa de vídeo aqui, ó. Não sei se já viram isso daqui, ó. A100. Já ouviram falar nessa placa de vídeo? Isso aqui usa bastante para sistema distribuído. Não é placa de vídeo para jogar, pessoal. Já ouviram falar nessa placa? Não.
Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o valor dela. 80 GB, valor. Aqui só tem a quadro. Deixa eu ver se eu acho aqui só um. Aí, ó, é essa placa de vídeo. Nada a ver com as que você tem por aí, né? Usa muito para IA, inteligência artificial, para fazer controle. Ela tem uma série de coisas ali dentro. E só de curiosidade, que é para supercomputação, né? Tem 2 terabytes por segundo de largura de banda de memória. Então passa um HD inteiro lá dentro. E deixa eu ver se ele tem aqui o valorzinho dela. Se ele coloca aqui. Não. Deixa eu ver se ele põe o valor dela aqui. Só para vocês verem que existe quem acha que tem aquela placa de vídeo poderosíssima no seu computador. Deixa eu ver se eu consigo achar o valor dessa placa. Ó, isso daqui é do Google. Normalmente é do Google. Fica assim, ó, lá dentro. São vários computadores com as luzinhas verdes, ó. Quando ficar vermelha, quer dizer que caiu. Aí o cara vai lá e tira. Eu queria o valor dela aqui. Disponibilidade. Não tá aqui o valor. Deixa eu ver se tem aqui. Deep Learning. Eu queria aqui só para vocês verem o preço dessa placa. É que como é bem nova, a coisa lançou essa semana, não está ainda aqui. Vamos ver se algum deles fala o valor dessa placa de vídeo. Ah, tá aqui, ó. Cada placa de vídeo, ela custa R$1 milhão. Barato. Só de curiosidade. Beleza? Então, quando o cara vai lá e pergunta, que placa de vídeo você está usando? Então, o cara lá fala, a melhor placa que existe no mundo é a RTX 3090. Não. A própria NVIDIA, a própria AMD tem placas muito mais poderosas do que isso e que não é disponível ao público gamer, um público normal. Porque quem vai comprar uma placa dessa daí negocia direto com a NVIDIA. Uma placa que custa R$1 milhão cada uma, não é uma placa de vídeo qualquer, concorda? E deixa eu ver se eu acho que vamos dar uma foto dela, mas... deixa eu ver se mostra aqui. Eles não estão divulgando aqui o preço dela. Mas o único lugar é um pouco mais, ó. Ela custa $200 mil cada plaquinha, ou R$1 milhão. Tudo bem? Para cada plaquinha. A pichincha. Barato pra caramba. Isso foi só questão de curiosidade. Só para vocês verem que hardware distribuído custa caro. Posso fazer com sistemas comuns e ganhar desempenho de ter máquinas locais? Pode. Você pode ter várias máquinas com plaquinhas mais simples e interligar todas elas e ela ter uma capacidade de processamento tão boa quanto uma máquina dessa daí de 1 milhão. Então você consegue gastar, por exemplo, 10% desse valor, você comprar uma máquina lá
gastar 100 mil reais de equipamento, comprar 100 mil reais de placas de vídeo e processadores e interligar no sistema distribuído, muito provavelmente ele vai ter a capacidade de processamento igual ou equivalente àquela, ou superior até, do que essa de 1 milhão de reais. Essa é a vantagem, então, de você ter um sistema distribuído. Tudo bem? Então, o objetivo, então, é compartilhamento, abertura, o sistema ser concorrente, a gente vai ver tudo isso daí. Permitir escalabilidade, tolerância à falha e transparência. Então, vamos ver cada um desses itens. Compartilhamento de recurso. A habilidade de usar qualquer hardware, software ou dados em qualquer lugar do sistema. Então, para o usuário, ele não sabe de onde está usando o recurso. Vamos supor que você está um sistema distribuído e tem uma impressora na rede. Você manda imprimir, você não sabe onde que ela está, essa impressora. Onde que ela está ligada. Com que máquina que ela está ligada. Ela vai funcionar como mais um nó da rede. Fica transparente para o usuário. Você está lá, manda imprimir e de repente o papel sai do outro lado. Tudo bem? A mesma coisa seria qualquer recurso do seu hardware. Por exemplo, vamos supor que você tivesse uma placa bem específica. Uma placa de processamento de IA. Se você precisasse fazer alguma coisa de IA, você não está nessa máquina. O seu programa é deslocado para essa máquina, executa na máquina que tem esse hardware e volta para você a resposta. Tudo de forma transparente. Então, é isso que é legal. Ele gerencia todos esses recursos. Tudo bem? Então, é a função do sistema distribuído fazer isso. O que ele faz? Ele define a forma no qual os recursos são providos, como que vai ser distribuído esse recurso, bem? Como que vai interagir, como que ele vai gerenciar esses recursos ali dentro, entre uma máquina e outra. Internamente ele faz como se fosse uma arquitetura cliente-servidor. Um nó pede para o outro fazer as coisas por ele. Então, quando você pede alguma coisa, sua máquina não tem, ele procura na rede quem tem aquele recurso, quem pode processar. A máquina que tiver, ele pega essa informação, leva para essa máquina, executa o processamento lá e traz a resposta de volta. Bem, então isso que é legal. A abertura relacionada à futura extensão ou melhoria que o sistema distribuído pode sofrer. Então, normalmente ele tem uma interface de comunicação entre os sistemas, geralmente através de troca de mensagens, que vai ser uma das apresentações de algum dos grupos aí. A gente vai ver a troca de mensagens lá. Então, justamente essa troca, esse jeito de informar as coisas de um lado para o outro, vai ser usado dentro do sistema distribuído, é necessário para providenciar o quê? A ligação entre fontes diferentes. Para isso existe o quê? Um protocolo, um jeito de se comunicar internamente. Então, eu posso ter hardwares diferentes, eu posso ter sistemas diferentes, interfaces diferentes, e ele faz a comunicação com todas elas. E permite abertura, permite que consiga expandir o meu sistema, adicionar novos nós, adicionar novas melhorias, novo hardware e aumentar a capacidade do meu sistema. Concorrência. Em um sistema distribuído, os componentes são executados em paralelo, então de forma concorrente. Então isso quer dizer o quê? Que você ganha desempenho. Então para poder ganhar desempenho, lógico, precisa ter thread, né? Mas a hora que você tem várias threads lá dentro, ele divide seu programinha em vários pedacinhos, cada pedaço é executado em um servidor diferente. E depois ele só junta a resposta final, que seria a tela pronta. Tudo bem? Com isso, se você não tiver algum esquema muito bom de segurança e sincronização, que é um dos temas também que vocês vão apresentar no trabalho, existe um problema de integridade do sistema. Tipo, você mandou fazer um cálculo, a hora que chega o cálculo já está defasado. Como é que eu faço? Eu pego o valor que já chegou e coloco de novo, eu suprimo esse valor. Então, tudo isso você tem que pensar num sistema distribuído. Porque as suas tarefas, você não tem mais controle. Quando você distribui para um monte de gente fazer, imaginemos que nós temos um trabalho para fazer, eu divido pela sala inteira. Não é todo mundo vai chegar no mesmo tempo.
Se eu pegar um trabalho aqui, dividir entre, sei lá, eu pego um trabalho aqui e divido entre várias pessoas lá dentro. O mesmo trabalho aqui dividir entre 4 pessoas. Os 4 não vão terminar ao mesmo tempo. Um termina antes, o outro vem depois, o outro vem aqui de cima. Ele não vem na mesma ordem. Isso de não vir na mesma ordem, eu tenho que ter uma sincronização. Tem que ter algum controle para colocar eles, quando forem chegando, colocar na ordem que deveria ser, para poder saber interpretar esses dados. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Escalabilidade é a adaptação do sistema distribuído para acomodar mais usuários e obter um tempo de resposta mais rápida. Normalmente, você faz isso através da adição de novos núcleos de processamento. Então, o sistema ele permite aumentar através do quê? Da adição de novos nós. Então, se eu tenho meu sistema e eu acho que está lento, eu não preciso destruir os sistemas que eu já tenho. Basta adicionar novos nós que a sua rede volta a ficar mais rápida. O seu sistema em si vai ficar mais rápido. Por quê? Porque se está esgotado os seus núcleos, é só adicionar novos núcleos de processamento, que o negócio volta a funcionar. Tudo bem? Professor, Pode falar. qual que é a diferença entre abertura e escalabilidade? No caso de abertura, é padrão. Ele tem um padrão que ele consegue o quê? Você ter compatibilidade para poder funcionar. Por exemplo, um sistema aberto, TCP/IP. Rede no padrão TCP/IP. É uma padronização. Independente de qual computador, todo computador hoje em dia sabe trabalhar com TCP/IP. Isso é um sistema aberto. É conhecido como que ele faz a comunicação. É um protocolo que todas as máquinas vão saber interpretar esse protocolo. Isso é abertura. Então, tudo que tem lá dentro, todas as funcionalidades, ela segue um padrão de comunicação aberto. É documentado, não é free. Mas ele tem abertura, ele tem documentação, ele explica como é que faz para poder comunicar um com o outro. Por exemplo, ele pode usar um sistema via RMI. Então, a comunicação entre máquinas vai usar o protocolo RMI. Então, todas as máquinas sabem falar RMI. Isso é um padrão aberto. Um padrão fechado. Eu não conto para ele como é que faz para poder comunicar. O que vai acontecer? Amanhã ou depois eu vou colocar um novo nó, eu não sei que linguagem que ele se comunica. Eu ponho lá, um não fala com o outro. Por que não está falando? Porque o padrão de comunicação é fechado. Eu não sei como é que funciona. Eu tenho que comprar só daquele fabricante. Entenderam? Entendi, obrigado. Então, no caso, um sistema distribuído, ele trabalha com um padrão, protocolos abertos. Isso quer dizer, são protocolos conhecidos. Que todos os fabricantes sabem conversar com isso daí. Então, amanhã ou depois esse fabricante aqui saiu de linha, eu não jogo meu sistema fora. Eu compro de outro fabricante e vai continuar falando. E vou ter novos nós lá dentro. Isso é ser aberto. Ficou claro? Ficou? Então, para o Google. O Google usa todo o protocolo aberto. Ele usa TCP/IP. Se você for lá nas máquinas do Google, nem todas as máquinas são idênticas. Lógico, ele tenta. Ele tenta comprar lotes imensos de máquinas todas do mesmo modelo para compor. Para não ficar também um gabinete assim, outro pequenininho, outro amarelo, outro vermelho. Se olhar o data center dele é meio uniforme. Mas não é todas as máquinas. Você olha o gabinete, às vezes, uma fileira inteira de uma determinada máquina. A outra fileira vai ser de outra máquina. Eles não têm necessariamente que ter os mesmos equipamentos. Entenderam? E como é que equipamentos diferentes conseguem se comunicar? Porque eu utilizo uma arquitetura aberta, no caso TCP/IP.
Ficou claro? Essa diferença entre abertura e escalabilidade? Ficou. Escalabilidade é a capacidade de colocar mais nós e ele ficar mais rápido. Abertura é quanto aos protocolos que ele vai usando. Então, ele usa coisas que estão já documentadas, que existe documentação na internet, em outro local, ou o fornecedor informa, como que eu faço para comunicar os nós. Por exemplo, você vai comprar uma balança. A balança, quando o cara vende para você, ele tem que falar, ó, como que comunica a minha balança com o seu sistema? Ó, o comando é esse, o comando é esse, o comando é esse. Isso aí é abertura. Ele te fornece essa informação. É conhecida. Aí vem um fabricante e fala assim, não, não, não. Ó, você liga esse cabinho e instala esse CD que eu vou te dar, que minha balança funciona. Não caia nessa. É um padrão fechado. O que vai acontecer? Amanhã ou depois, o cara para de dar manutenção nesse CDzinho, ou essa empresa caiu do mercado, não está mais no mercado, você tem uma balança que ninguém sabe como que se comunica com ela, porque é um protocolo fechado, é um padrão fechado. E isso não pode ter no sistema distribuído. Ele tem que ser aberto. Por que tem que ser aberto? Porque você não tem a garantia de quanto tempo essa máquina vai ficar lá. E sistemas ele pode aumentar, e se ele tem um protocolo fechado, você não tem como saber como que eu faço essa ligação. Você não tem documentação. Entenderam? Sim. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma. Tolerância à falha. Então, tanto hardware como software, rede, tudo pode falhar. Computador pifa, pessoal. Gente, pifa. Nós pifamos. Só que o nosso pifar tem dois tipos, né? Aquele que pode ficar só doente ou o que bateu com as 10, né? O que morreu. Computador é a mesma coisa. O que vai ficar doente é manutenção simples. Ir lá, troca um processador, às vezes troca um pente de memória que está com defeito, um HD com defeito. E tem uns que morrem, simplesmente a máquina queima e não compensa mais arrumar. Bem, você joga fora e compra outra. Então, um sistema distribuído deve manter a sua disponibilidade, mesmo com baixo nível de confiabilidade do hardware. Então, eu sei que a rede dá problema, eu sei que o hardware dá problema, eu sei que o software dá problema. Então, tem que ser feito alguma coisa que, mesmo que um sistema cair, eu não fique dependendo dele. Por exemplo, nas grandes empresas, geralmente, qual é o maior ponto falho no sistema distribuído? É a rede. Tudo bem? Então, o que acontece? Eu tenho uma rede aqui, se de repente o roteador queima, todas as máquinas que estão ligadas naquele roteador param de funcionar. Tem empresas que trabalham com 2 placas de rede por hardware. Tem 2 roteadores, roteador de backup. Ele tem 2 roteadores, então eu teria uma máquina, teria um computador, e nela eu teria 2 placas de rede nessa mesma máquina. Cada placa de rede ligada num roteador diferente. Por que isso daí? Elas trabalham em paralelo. Primeiro, para ganhar performance da rede. Segundo, se uma das placas queimar, a rede queimar por algum motivo, a outra segura e continua funcionando o servidor. Entenderam? Exemplo, um ataque hacker. O cara vai lá e derruba o seu servidor. Você tem um canal de conexão com a Embratel. Aí a Embratel vai fazer a manutenção. Igual uma vez, em Bauru, por exemplo, perto de Bauru, entre Bauru e Jaú, tem ali plantio de cana. Um monte de cana lá. E os caras passam uma fibra ótica ali. Acho que foi Bauru, Jaú. Se não me engano, foi Bauru, Jaú. Tem uma fibra ótica que vai lá para São Paulo. Ele sai de Bauru, vai ali para a região de Limeira e de lá Campinas, São Paulo. Tinha uma fibra ótica que passava ali, da Embratel. O que aconteceu? Teve um senhor que estava plantando, aí ele resolveu plantar do outro lado da cerca. Vocês já viram isso em estrada? Aquela beirada geralmente está cheia de grama em volta da estrada, é do DR, né? Mas se for muito, no Paraná é normal acontecer isso daí. Você vai, o cara planta praticamente dentro do asfalto.
Mais um pouquinho ele passa com um trator dentro do asfalto e planta soja no asfalto. Lá a mesma coisa. O senhorzinho que estava com o tombador pegou e resolveu tombar a terra bem em frente à propriedade dele. O que ele não sabia? Que passava um cabo dessa largura de fibra ótica lá dentro. E ele meteu o tombador no meio. O que aconteceu quando ele passou com o tombador? Picou o cabão de rede. O que aconteceu? Ficou 2 dias sem rede. Até os caras descobrirem, até desenterrar tudo e trocar aquele pedaço, porque picou o pedaço. Tiveram que refazer todas as conexões. Primeiro descobriram onde era e depois refazer as conexões. Em resumo, demorou para dedéu. E aí, nesse caso? Se você tem um data center, você está com o Google e de repente o senhorzinho foi lá e meteu o trator e cortou o fio. E agora? Você tem que ter um link de backup. Um link redundante. Se aquele um caiu, o outro assume. Entenderam? Sim, professor. Transparência. Um sistema distribuído deve ser percebido por seus usuários e pelos programadores da aplicação como um único sistema, único e coeso. Então, ele só vai enxergar como se fosse uma única máquina, ao invés de ser uma coleção de máquinas tudo separada, tudo bem? Então, como que faz isso? Isso é possível porque, primeiro, é um sistema aberto, então todo mundo conhece como ele se comunica, e esse sistema, ele se comporta como se fosse um só. É programado isso para o usuário enxergar na rede como sendo uma máquina só. Fica mais fácil para o usuário. Ele não tem que se preocupar que máquina que eu vou acessar. Eu acesso uma única máquina, eu sei que eu estou acessando aquela. Internamente, como que ela é, se ela é uma máquina ou é 50, eu não faço nem ideia. Essa transparência pode ser transparência de acesso, então permite que objetos e informações remotas sejam acessadas usando operações idênticas. Então, eu não sei em que máquina que eu estou acessando, quando eu estou acessando, por exemplo, o Google, eu não sei qual das máquinas que eu estou tendo acesso lá dentro. Tudo bem? Em que máquina que está guardado um determinado arquivo. Isso daí é tudo um acesso transparente, eu não faço esse tipo de coisa. Eu só tenho um protocolo de como fazer o acesso. Como que eu sei para localizar um arquivo? Eu entro com o meu login e senha. Aí vai aparecer meu arquivo. Por exemplo, todo mundo aqui tem uma conta no Google Drive da Google? Sim. Onde estão seus dados? Vocês já pensaram nisso? Eu penso todo dia deles cancelar meu e-mail institucional e eu perder tudo. Então, seus dados ninguém sabe onde está, pessoal. Isso que é uma transparência de acesso. Se qualquer máquina que você chegar, você está no seu notebook, no seu celular, você vai na máquina do seu amigo. Você vai lá na quitanda e tem um computador lá, você fala, deixa eu acessar aqui meu Google Drive. O acesso vai ser o mesmo. Concorda comigo? A mesma telinha. Se é no seu celular, se é no seu notebook, no seu desktop ou lá no computador da Mercadinho, a tela é a mesma. E como é que você localiza a informação? Pelo seu login e senha. Faz o login e senha e aparece lá tudo que você tem na sua máquina. Onde está aquilo? Não sei. Pode estar no Brasil, pode estar nos Estados Unidos. Ninguém sabe onde está. Ficou claro? Então, qualquer uma dessas máquinas, se eu for acessar isso daí, então como é que é acesso transparente? Tanto faz você acessar por um celular, acessar por um desktop, acessar por um tablet, tudo, você vai ser a mesma ideia. Vai ter a mesma telinha, login e senha, aparece lá o seu drive. Ô, professor, Pode falar. uma dúvida. Quando você vai acessar um computador desse, você está acessando o IP geral
ou você está acessando o IP daquela máquina em específico? Por exemplo, se eu tentar pingar o IP, ele vai pingar o IP de todos o Google ou daquela máquina específica? Normalmente do geral. Ela Sim. responde quando ela se... É um negócio meio complicado. Isso daí você vai ver um algoritmo de sincronização. Você está numa determinada máquina. Por exemplo, Google. Ele tem uma máquina central. Você acessa ela. Quando você acessa ela, ela não processa nada. Ela só procura uma máquina na rede que esteja disponível e transfere você para lá. Tudo bem? Mas a comunicação, se você for pensar, você acha que está acessando o nosso central. Mas, na verdade, quem está respondendo é esse cara. Ele responde como se fosse esse. Entendeu? Entendi. É um negócio bem doido. Se for dar ping, sempre você vai pegar provavelmente o ping lá do nosso central. Se você colocar google.com.br, sempre você vai pegar o mesmo ping. Entendeu? Legal. E esse IP, no caso, é o DNS? É o DNS que fornecia. Que está associado ao DNS. Assim. Bem, então sempre você vai pingar nessa máquina. Mas na hora que ela está processando, aí é uma conversa como se fosse cliente-servidor. Ela te responde como se fosse o nosso central. Entendeu? Transparência de localização. Essa acho que talvez do Google seja a mais fácil possível de vocês pensarem. Onde está o Google? O Google, pessoal, da última vez, não sei como é que está hoje, a última vez que eu vi, ele estava em 13 lugares espalhados do mundo. Deixa eu ver quantos data centers tem hoje. Em 2020 já ter mudado bastante isso daí. Número de data center do Google. Vamos ver quantos data centers eu tenho. Vamos ver se o Google fala quantos data centers. É que normalmente ele não fala quantos data center tem. Até por uma questão de segurança. Deixa eu ver se ele fala em algum lugar. Ele não, acho que em nenhum lugar ele põe lá o número de data centers que eles têm disponível. Só fala que existe, tudo que tem, vai fazer tour, mas ele nem informa quantos tem. Mas a última vez que eu tinha visto, deixa eu ver se ele fala aqui. Não tem mais agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ele está com 22 data centers hoje em dia. Esses são os data centers dele. Então tem todos os data centers dele que está aí, ó. Onde está a localização de cada um deles, ó. Notem que, teoricamente, na América do Sul, nós temos um em Santiago. Na África, não tem nenhum data center deles. Então, é um sistema distribuído e tem o quê? Uma transparência de localização. Você usa aqui achando que está no Brasil. Entenderam? E essas informações são do próprio Google, viu? Eu estou na página do Data Center Google. Localização dos data center dele. Para cada um, ó, ele tem as fotos de cada um dos data center deles. Ó. Cada data center tem as suas fotinhos lá dentro. Então, na Virgínia, por exemplo, ó, olha lá, os data center deles. Notem, ó, que eu falei para vocês. Vocês conseguem ver a foto aí. Consegue perceber que tem mais de um cabo de rede aqui, ó?
Tá vendo que tem duas luzinhas aqui, ó, do cabo de rede? Consegue perceber isso daí? Sim. Porque tem duas placas de rede cada máquina. Isso quer dizer, se uma placa morre, a outra continua. Pessoal, só para vocês terem uma visão. Então, esses grandes sistemas distribuídos, eles têm transparência, bem, quanto à localização. Ninguém sabe onde está. Então, você não precisa saber onde está a localização para ele funcionar. Tudo isso daí funciona de forma transparente para o usuário. Transparência de concorrência. Permite que vários processos operem concorrentemente usando objetos de informações compartilhadas entre si. Então, ele permite o quê, pessoal? Que vários componentes estejam trabalhando em paralelo. Eu posso estar rodando uma parte em cada máquina dentro da minha rede, do meu sistema, para ganhar o quê? Desempenho. Não fica tudo travado em uma única máquina. Onde que eu uso isso daí? Muito em caixa eletrônico, por exemplo. Não está tudo numa única máquina. Eu tenho diversas máquinas lá e ocorre o processamento. Joia? Transparência quanto à replicação. Então, permite que múltiplas instâncias de objetos de informações sejam usados para melhorar o desempenho e confiabilidade. O que é isso daí? Toda vez que você põe um programa para rodar num sistema distribuído, existe uma cópia dele em um outro lugar da sua rede. Então, sempre você tem a confiabilidade, tem uma réplica. Bem? Você não precisa fazer essa cópia, ele faz sozinho. Quando você põe para rodar um programa numa máquina, ele já tem uma cópia rodando em outra máquina. Ficou claro? Por que isso? Porque se essa máquina cair, a outra máquina assume. Transparência com relação a falhas. Ele mascara a falha. O que é isso? Quando uma máquina pifa ou dá uma mensagem de erro, ele pode simplesmente trafegar para outra máquina. Por exemplo, se cai uma rede, a rede está dando uma mensagem de erro numa rede, uma rede está com defeito, a outra placa da rede assume. Tudo bem? Por quê? Tudo isso de forma transparente, o usuário não fica nem sabendo e a máquina continua processando. Normalmente ele dá um aviso para o administrador, avisando, ó, a placa de rede está com problema. Vai lá olhar, o cabo de rede está com, o conector está com defeito, tem um zinabre, alguém bateu e cortou o cabo, a empregada, o pessoal que está fazendo a limpeza, bateu ali e desconectou o cabo. Então, dá uma olhadinha lá dentro. Ok? Transparência com relação à migração. Então, é muito comum processos no sistema distribuído sair de uma máquina para outra. Como assim? Você está rodando na máquina 1. Aí tem um monte de gente usando a máquina 1. Por algum motivo, um monte de gente começou a usar ela. O que o próprio sistema faz? Verifica se tem outra máquina na rede que não está sobrecarregada, que está livre. Aí descobre que a máquina 10 está sossegada. Ele pega o seu programa que está rodando na máquina 1 e transfere ele para a máquina 10. E você nem sabe que isso aconteceu. É automático. Ele faz essa realocação sem que o usuário tome conhecimento. Entenderam? Transparência de desempenho. Permite que o sistema distribuído seja configurado para melhorar o desempenho da rede e refletir mudanças de carga. Como assim? Exemplo, um cluster Beowulf. Ele faz balanceamento de carga. Cada vez que ele está rodando nosso sistema, se ele detectar que o desempenho pode ser melhorado, por exemplo, você está muito sobrecarregado em determinado nó, ele pode transferir processos entre a rede ou redistribuir tarefas para melhorar o desempenho geral da rede. Então, a rede fica muito mais rápida. Tudo bem? É uma coisa que acontece bastante. Exemplo, um make distribuído, que é uma função em Linux,
para você fazer a compilação de um programa. Então, a hora que você for compilar, você pode fazer ele de forma distribuída. Então, ele compilar em todas as máquinas para ganhar desempenho. Um exemplo. Você não sabe em qual máquina que ele vai fazer isso. Ele gerencia. Ele vai lá e espalha todo esse processo para as máquinas dentro da rede, faz tudo isso e manda a resposta pronta para você. Eis aqui o resultado. E acabou. Entenderam? Sim. E transparência de escalada. Permite que os sistemas e aplicações possam ser expandidos em escala, sem a necessidade de mudança em sua estrutura ou no algoritmo utilizado. Então, eu não preciso mudar tudo que eu estou fazendo, mudar o sistema operacional, mudar a estrutura da minha rede para continuar funcionando. Ela permite que tenha essa transparência de poder aumentar sem que eu precise mudar a tecnologia. Entenderam? Sim. Então, vamos ter um trabalhinho lindo e maravilhoso. Vocês aprenderam. Vocês vão montar um cluster com pelo menos 2 máquinas. Bem, um cluster em Beowulf com balanceamento de carga. Ok? O que é isso? Então, eu vou passar aqui o trabalho para vocês. Não é esse. Não é esse. Então, ó, como a gente vai trabalhar com o sistema distribuído, então, trabalhinho. Adicionar uma atividade. Então, vamos lá numa tarefa. Trabalho de sistema distribuído. Montar um cluster. Deixa eu ver se eu vou fazer um de grid ou um Beowulf mesmo. Na verdade, eu poderia ter vários aqui que ficaria bem interessante. Tem vários tipos de cluster diferentes, viu? Deixa eu ver aqui qual que eu vou pegar. Se eu vou pegar o Beowulf. Pode ser um cluster Beowulf. O Beowulf é um cluster bem conhecido. Então, vocês vão montar um cluster Beowulf em Linux com balanceamento de carga, montar um aplicativo para teste e monitorar desempenho. Aplicativo para teste e monitorar o desempenho. Tudo bem? Entenderam o que é para fazer? Se vocês forem procurar aqui, ó, pegarem cluster Beowulf e colocarem no Google, você só tem de quilo de cluster Beowulf. Você vai em vídeo, tem 200 vídeos de como instalar um cluster Beowulf. Então, não tem nada de novo nisso daí. Qual que é o novo? Vocês vão pôr para funcionar. Eu vou dividir isso em grupos.
Entenderam? Então eu vou criar um arquivo professor. aqui. Pode falar. O senhor falou que vai dividir em grupo? É, Ok. para vocês montarem. Deixa eu ver quantas pessoas a gente vai fazer essa brincadeira. Como vocês vão ter que apresentar, vou deixar vocês fazer. Não entendi a parte do aplicativo. É assim, ó, vocês vão ter que fazer um programa. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Vocês vão ter que montar um programa para rodar lá dentro, para mostrar que está rodando de forma igualitária em todos os núcleos. Então vai ter que ter algum aplicativo que vai estar lá dentro, provavelmente usando multithread, para vocês verem que está rodando em todos os núcleos. Como que eu vou saber se vocês fizeram balanceamento de carga? Quando rodar um aplicativo, ele vai rodar em todos os núcleos, em todas as máquinas. Ficou claro, Luiz? A ideia? Então o que você vai montar? Vai montar um aplicativo multithread. Na hora que você executar numa rede Beowulf, num cluster Beowulf, ele dá para monitorar, tem uma página web lá que você monitora, como que está o uso de processador de todas as máquinas. Aí você vai ver que ele não vai ficar numa máquina só, ele vai distribuir entre todos os nós da sua rede. É isso que eu quero ver. Você está balanceando carga, você não vai rodar tudo num computador só. Entenderam? Pode ser qualquer coisa. Pode ser um aplicativo que faz um cálculo, Fibonacci da vida, sei lá. Qualquer coisa aí. Lembrando que para poder ganhar distribuição, vocês vão ter que trabalhar com thread, mas vocês já sabem programar com thread porque você já foi um trabalho. Ok? Então, quanto a Cluster Beowulf, tem material pra caramba na internet. Como montar, como configurar. Se quiser fazer um aplicativo distribuído, tem vídeo para Beowulf, tem de monte na internet também. Tem videozinho que ensina. Vocês vão fazer, vão colocar para rodar e vão apresentar mostrando que a sua solução funciona. Qual que é a ideia? Você vai ter um cluster. A hora que você sair daqui da faculdade, você vai montar qualquer cluster. Entenderam? Então, deixa eu montar uma planilha aqui. Meu Drive, deixa eu procurar um espaço aqui para poder montar uma planilha compartilhada. Material do IF. Então, aqui vai ser o número do grupo. Primeiro, nome do segundo e nome do terceiro. Vou montar grupinhos aqui, no máximo 3 pessoas. E deixa eu compartilhar isso daqui. Eu vou compartilhar aqui, ó, no chat de vocês. Tá aí, ó. Isso daí, ó. Deixa eu voltar aqui e compartilhar a tela. Estão vendo aí? Um documento do Word. Do Word não, do Excel. Na verdade, é do Google. O que é para fazer aqui dentro? Cada grupo vai vir aqui, ó,
Não é sorteio, é só para saber quem que são os elementos de cada grupo. E vai colocar os nomes ali dentro. Entenderam? Quem são as 3 pessoas participantes do grupo? O trabalho é o mesmo para todos. Todos vão montar o cluster em Linux, um cluster Beowulf, configurar ele, montar o aplicativo em thread e mostrar como que vocês monitoraram para ver se rodou em todas as máquinas. Entenderam? Ah, o Caio, falar separado. Então, nome 1, Caio. Nome 2, Abner. Não é para juntar tudo num só, não. Isso, tudo separadinho. Entenderam o que é para fazer? Enquanto isso, vocês estão montando aqui, eu vou fazer a chamada. Abner. Presente. Ana Clara. Caio. Éder. Presente. Eduardo Calvoso. Eduardo Calvoso. Não. Eduardo Silva. Presente. Gabriel. Gregory. Guilherme. Tô aqui, professor. Beleza. Igor. Presente. Igor Kendi. Presente. Igor Romero. Presente. João. Lucas. Oh, Lucas, não, desculpa, Larissa. Tô aqui. Leandro. Presente. Lucas. Agora sim. Luiz Felipe. Presente. Matheus. Presente. Natália. Presente. Tiago. Presente. Vinícius Henrique. Presente. Vinícius Augusto. Presente. Vinícius Souza. Vinícius Souza. Não? Alguém tá, deixa eu ver quem tá com a mão levantada aqui. Tá. Vinícius Roque. Vinícius Roque tá aí? Tá, né? Beleza. Obrigado, Vinícius. Só o Eduardo Calvoso que faltou, então? Depois ele põe o nome aí. Que a hora que ele assistir aí o vídeo, ele vai... Pô, espero que ele ponha o nome na tabela. Ah, e se eu quiser fazer com menos pessoas? Não quero fazer com 3 pessoas. Posso fazer sozinho em 2? Pode. Vocês vão ter que só que apresentar. Entenderam? Uma coisa aqui que tá... Se alguém tá mandando alguma coisa aqui. Professor, e qual vai ser a data para isso daí? Tem alguma data pré-definida, alguma ideia? Uma semana para fazer isso. Mais a apresentação? É. Mas aí para a semana que vem tá o trabalho do dia para entregar o trabalho que o senhor marcou lá no começo. Pode ser daqui 2 semanas, então? Vocês são chorão, hein? Sim. Mas daqui 2 semanas vai estar a apresentação já dos sistemas. Deixa eu olhar aqui os meus cronogramas. Espera lá. Que vocês já vão estar apresentando. Deixa eu ver aqui.
Olha o registro de aula. Sistema distribuído, deixa eu ver as próximas aulas. Que essa é a quinta semana. A sexta semana, eu tenho ainda sexta e sétima. Ó, ainda tenho ainda uma semana. Então, dá para ser feito, então, a apresentação sem ser para a semana que vem, para outra, então. Pode ser? É o nosso limite. Dia 4, então, para esse trabalho de cluster, né? Yes. Ok. Então, deixa eu até colocar aqui, ó. Data da entrega. Então, sem ser semana que vem, na outra, dia 4. Beleza? Dia 4 até as 2 horas da tarde, que é o horário da nossa aula. Então, até as 2 para estar entregue. Teoricamente, vocês começam apresentando, então todo mundo já entregou. Alguma dúvida? Como que ficou? Semana que vem vai ser o quê? Semana que vem eu tenho aula, mas você tem trabalho para entregar. Ah, sim, entregar os slides, então. Isso, que é aquele antigo que a gente já tinha passado faz um tempão. Sim. Isso, mas a gente vai continuar tendo aula. Tem que passar uma aula para vocês. Aí na outra semana, que é a semana do dia 4, vocês vão apresentar esses clusters. Uhum. E depois começam as apresentações desse trabalho grande que está lá do começo. Entendi. Entendeu? Já terminaram de montar aí, pessoal? Pelo visto, não. Tem um monte de gente aqui na sala e esse trabalho não tem todo mundo que não está aqui. Nós somos em... Está em 22 pessoas e não tem 22 aqui. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6, 18. Cadê o restante do povo? Ó, o Leandro aqui mandou uma mensagem. Quem precisar de pessoas no grupo, me coloca aí, Leandro Melo. Então já tá, agora tá com o Matheus. Rapidinho para fechar, que eu preciso terminar aqui. Tá faltando gente pra caramba, mas tudo bem. Deixa eu juntar aqui, ó. Eu vou juntando mais aqui para ficar... Opa. Ficar mais próximo ali. Estavam muito distantes. O pessoal tem medo de colocar ali no 1, 2. Pessoal, vocês não vão sentar aqui na frente, não. O povo coloca lá no final. Quer sentar no fundão da sala. E a quarentena, né, vai pegar vírus pelo Google Drive. Bate zoeira, né? Distanciamento social. Pessoal, nós não temos ainda. Nós estamos ali com 6 grupos, ó. Tem 17 pessoas, nós temos 22.
social e digital para não ter 1,5 milha de distância. Olha os caras, vai zoando plantão aqui. Para de ficar zoando plantão aí. Pessoal, e o restante? Não vai fazer, não? Temos agora 18 pessoas. Tinha que ter 22 aí. 22 fizeram presente. Cadê o restante do povo? No mínimo tinha que ter mais uma linha ali. Parar a gravação aqui.